Tá bom. Atenção. Opa. Presidente Vicente Cândido, demais senadores, deputados, parlamentares, todos, meu muito bom dia. Eu quero dizer da minha satisfação de poder encaminhar à discussão dessa comissão um conteúdo abrangente de medidas que eu considero, à luz das minhas reflexões, que hão de ser úteis para corrigir uma série de rumos no futebol brasileiro. Eu vou fazer uma leitura explicativa, pontual, dos itens que a gente destaca e que estão todos consubstanciados no parecer preliminar. Estamos entrando em campo numa partida, então é o jogo preliminar. Evidente, o conteúdo deste parecer estará à disposição de todos para reflexão, análise, crítica, sugestões, aperfeiçoamentos, que na semana que vem eu compreendo já possa receber as sugestões livres dos senhores parlamentares da sociedade. Então, está sendo distribuído o quadro sinóptico, perfeito, obrigado. O quadro sinóptico, bem resumido, e aqui também temos o conteúdo do texto propriamente que eu vou passar para os senhores deputados, para todos. Muito bem, então vamos lá. Posso? São 50 medidas. Eu elenquei 50 medidas que me parecem úteis para que nós enfrentemos o problema. Uma medida provisória, volto a lembrar, consequência de todo um trabalho e esforço coletivo da Câmara dos Deputados. Ao longo de ano e meio, discutiu-se com profundidade o tema, elaborou-se uma sugestão intitulada Lei de Responsabilidade do Esporte, adveio a MP e coube a nós outros tentar construir algo inovador que mesclasse as boas intenções de ambos e, ao mesmo tempo, em função dos debates que travamos nessa comissão, incorporamos outras ideias. Essas ideias, volto a dizer, são, a rigor, o pontapé inicial da nossa partida fundamental. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar com, na verdade, 7 eixos. O primeiro deles, a responsabilidade fiscal, financeira, a gestão transparente e democrática, que são princípios que devem nortear a gestão de qualquer entidade desportiva ou entidade de administração desportiva. Depois vamos trabalhar o parcelamento, que é um pressuposto para que o atoleiro seja coisa do passado, que os clubes possam migrar para uma realidade de saúde financeira compatível. Mas isso está intrinsecamente ligado a uma série de obrigações que estão sendo impostas aos clubes. Nós vamos falar também de fontes novas de financiamentos para o futebol, para os clubes. Vamos falar da modernização que tem a ver com a sociedade empresária e agora numa modelagem me parece mais eficaz, mais factível. Vamos falar dos mecanismos de acompanhamento e fiscalização de todas essas regras que estão sendo estabelecidas. Vamos destacar os princípios de gestão temerária que me parece estão na alma, na gênese dos desvios e dos problemas que foram sendo ocasionados no futebol brasileiro ao longo de décadas. E, finalmente, vamos tratar de inúmeras outras alterações legislativas que, a nosso juízo, significam passos importantes para a modernização do futebol. Então, vamos lá. Eu vou, assim, pontuar, quem quiser depois vai anotando para que eu possa depois enfrentar o debate aqui. Bom, primeiro ponto, né? Apresentação das CNDs, certidões negativas de débito, como condição de inscrição na divisão onde está classificado, sob pena de inscrição na divisão inferior. A necessidade, isso vai implicar na necessidade de alteração do regulamento da competição, seja ao nível da CBF, seja ao nível das federações. Ou seja, para participar de qualquer campeonato, o clube tem que estar com a CND em dia, com a certidão negativa de débito.
Significa dizer que não deve no pretérito, nem deve no corrente presente. 2. O clube também terá que cumprir regularmente os contratos e encargos, inclusive direitos de imagem, todos os profissionais contratados, jogadores e funcionários dos seus clubes. Tem que pagar em dia. O Estatuto da Agremiação tem que prever o afastamento e a inelegibilidade do dirigente responsável por gestão temerária, e aí nós especificaremos mais adiante quais são os atos de gestão temerária. A MP trouxe avanços nesse ponto. Também instituímos que será uma regra proibir registro de novos atletas em face do descumprimento de contrapartidas. Fixamos como um parâmetro que 70% da receita bruta anual do clube só pode ser esse o limite gasto com futebol profissional. Isso tem a ver com tudo que tenha relação com dispêndios, com salários, direitos de imagem. A necessidade disso se faz presente porque sobram os 30, e os 30 são a garantia como um pressuposto que a administração pública terá que o parcelamento será honrado. Então, é preciso enxergar o contexto, né, o conjunto da realidade financeira e administrativa do futebol. Bom, ao mesmo tempo se implanta um sistema padronizado de registros contábeis, discriminando detalhamentos de receitas e despesas de toda a natureza. Então não caberá mais aquelas alquimias contábeis oblíquas que não permitem a leitura e a identificação clara de todas as receitas, números e também das suas despesas. Os conselhos fiscais das agremiações têm que ter o máximo de autonomia possível. Isso é um pressuposto que me parece válido. Os clubes têm que apontar para uma redução de déficit financeiro. É óbvio que há realidades muito duras. Elas têm que, paulatinamente, serem corrigidas dentro de parâmetros justos para que nós tenhamos, em breve tempo, um déficit financeiro o máximo zerado possível, o mais próximo disso. A questão do sistema democrático impõe-se, naturalmente, um nível de alternância de poder, que é um princípio esculpido na Constituição. O desenvolvimento do futebol feminino e de base, a gente mantém, uma sugestão que veio da MP, mas de nada adianta impor aos clubes essa obrigação se não tivermos uma fonte. A fonte, mais adiante, nós vamos falar dela, que é a raspadinha que se cria. Então, esses são os itens fundamentais que dizem respeito à responsabilidade fiscal, financeira, gestão transparente e democrática que as instituições têm que respeitar. Bom, aí vamos para o seguinte item, que está intrinsecamente ligado ao anterior. O prazo para o parcelamento, 240 meses. Nós estudamos a realidade financeira de agremiações da primeira, da Série B, da Série C, da Série D, das que não estão em série nenhuma, porque é indispensável compreender que não estamos falando das 101 principais do Brasil. Estamos falando destas e mais outras 523, é o que se tem como número, de agremiações esportivas que disputam, que contratam, que devem. Então, a compreensão das regras tem que ser ampla o suficiente para que todos estejam compreendidos, estejam inseridos na possibilidade da saída do atoleiro, como eu intitulo. Então, nós temos que ter uma escala de transição. É indispensável. Se não houver escala de transição, bate fofo, não funciona, não vai haver aderência nenhuma, porque é evidente, há vários exemplos de inviabilidade em função da situação financeira em que os clubes se encontram. Nos 2 primeiros anos, teria 50%, pagaria 50%. No terceiro e quarto anos, 75%. No quinto ano, 90%. E no sexto ano, 100%. Esse abatimento, por assim dizer, ele não será considerado como anistia, porque essa diferença abatida, ela tem que ser paga mais adiante com a correção Selic. Então, é uma escala de transição que eu não tenho dúvida que, associada a várias outras regras que impõem responsabilidade de gestão, permitirá que esse fluxo ele se dê de forma mais harmônica possível para que funcione. De nada adianta, volto a dizer, salvarmos por 4, 5 anos
enfim, o drama que os clubes passam, e depois temos que discutir novamente no Congresso uma saída para o novo atoleiro que virá. A gente propõe como indexador a taxa Selic ou INPC mais 4, que é inspirado na recente Lei 148, que votamos, estabelecendo princípios para as dívidas dos estados e dos municípios. O que for melhor. Há uma projeção que isso aí vai empatar a partida, mas não sabemos muito o que acontece no futuro e é uma opção que me parece justa de ser oferecida. O FGTS não tem como ser 240, vai ficar em 180, é um tranco que os clubes têm que segurar, porque é o que é possível no FGTS. Agora, nós estamos falando de 4 bi, é um montante dessas dívidas, excluídas as trabalhistas e empréstimos. É lamentável verificar que muitos clubes devem a bancos. Essa realidade é cruel, não poderia nunca o clube ficar devendo a banco. E deve não só a banco, deve também, no campo trabalhista, muitos valores. Então, o que nós estamos tratando é um parcelamento no âmbito das dívidas fiscais, que preenchem, que perfazem aproximadamente 4 bilhões e que, uma vez começando o pagamento, vai proporcionar à administração pública 165 milhões por ano. Hoje não recebe nada. Passará a receber 165 milhões por ano, com os reajustes e as sequências naturais. Em havendo inadimplência, ou seja, o clube, no caso de rescisão, o clube jamais não poderá mais se beneficiar de incentivos fiscais. Isso é importantíssimo. E, ao mesmo tempo, a gente considera que, por uma inviabilidade operacional, embora tenha um bom propósito, etc., a conta unificada sugerida na MP ela é inviável. Então, a gente suprime no relatório essa conta unificada. Bom, aí vamos depois, lá para o final à direita, com a criação de fontes novas de financiamento. Quero lembrar que a Time Mania foi uma tentativa, há 8 anos atrás, de corrigir o problema que era muito similar ao que nós estamos enfrentando hoje. Não funcionou como gostaríamos, né? No fundo, enfim, eu nem sei quem joga na Time Mania, tem lá uma arrecadação, mas ela não ganhou público e por aí vai. Então, nós estamos sugerindo, isso foi amplamente debatido, Caixa Econômica participou, Caixa Econômica está de acordo, uma nova raspadinha. É uma raspadinha que a gente intitula Lotex, que será uma parceria da Caixa Econômica com os clubes que empregarão as suas imagens. Isso vai provocar uma geração de recursos novos, né? Porque a gente concebeu a divisão do rateio de uma maneira muito moderna, muito à luz de um mercado que é promissor nesse campo e que tem perspectivas de gerar recursos para a União, Caixa Econômica, e para os clubes. E aí seria direcionado, carimbado para a iniciação esportiva escolar, que é uma luta antiga de alguns deputados que, desde o início, propuseram que uma ideia, né, propuseram a medida que era indispensável trabalhar iniciação esportiva, porque rendimento já tem no Brasil, recursos, e vários outros também já tem, mas a iniciação esportiva escolar é a matriz básica da formação de atletas e cidadãos. E aí eu quero fazer um registro da dedicação do deputado Vicente Cândido em torno dessa bandeira. O deputado Ram também se dedicou muito a isso. Além do que, esses recursos hão de servir a futebol de base, a futebol feminino ou ingressos populares. O clube ficará com uma receita a mais que poderá utilizar, inclusive, em programas de acessibilidade, acesso aos estádios dos trabalhadores, dos seus torcedores, de 1 a 2 salários mínimos. Essa é uma proposta que eu, enfim, absorvi em função de sugestões das torcidas organizadas que vieram, do deputado Orlando Silva, do deputado João Derli. E eu acho que faculta o clube a ter mais maleabilidade de propor aos seus torcedores possibilidade de ingressos mais populares. A gente faz uma tentativa última com a Time Mania, excluindo o imposto de renda da Time Mania, e também autoriza a Caixa Econômica a disputar um mercado que é o mercado real, que, sinceramente,
não há, no meu entendimento, outra saída que não seja essa, porque há uma realidade de jogos na internet que são originários de empresas que não estão no Brasil. Isso provoca uma evasão de divisas. Uns dizem de 600 milhões ano, outros falam de 2 bilhões ano. Recursos de brasileiros que apostam online, a coisa mais fácil do mundo, entrar num desses computadores, pagar um valor X, receber um código e jogar nas modalidades mais diversas do mundo. Bloquear essa possibilidade hoje existente é um sonho, não é factível, não há qualquer possibilidade, não há fronteiras nesse campo, aqui não é a China, e não há outro caminho, a meu juízo, senão permitir que a Caixa Econômica possa também disputar esse mercado. Isso vai gerar receita, a receita também vai para futebol de base e para futebol feminino. Vamos lá, aí aqui para baixo. A lei Pelé já traz sociedade empresária, não é nenhuma novidade, mas ela não vingou. 2 ou 3 clubes tentaram, não conseguiram, e aí nós discutimos mais esse tema, algumas emendas foram apresentadas, o deputado Jutaí, deputado Orlando também e outros colegas, para que se criassem novos horizontes para sociedades empresárias. Eu conversei com muitos clubes, eu visitei vários clubes, pequenos, grandes, médios, e acho que vale a pena realmente oferecer um tratamento jurídico diferenciado, com regime tributário especial, evidente que é facultativo, para que os clubes que queiram migrar para a sociedade empresária possam fazê-lo numa dimensão muito mais promissora, né? Agora, eu particularmente considero, e aí eu coloquei por minha conta e risco, que é preciso preservar o capital votante da nova sociedade empresária desportiva, sociedade esportiva, no sentido de garantir que 50% mais um desse capital votante está ligado à agremiação original. Você capta recursos, mas mantém uma segurança de que o conteúdo histórico, cultural e a tradição daquela agremiação está absolutamente preservada pela presença no capital votante 50% mais um. Então, são essas algumas medidas, vamos para o outro lado. Bom, a MP, ela minudencia, no meu entendimento, de forma muito ampla, a presença dessa autoridade pública da governança do futebol. Desde o início, a gente sempre entendeu da importância de se ter um núcleo qualquer de fiscalização, de acompanhamento, para recepcionar sugestões, críticas ou denúncias, coisas do gênero. A gente mantém isso, mas retiramos muitos dos dispositivos que, a meu juízo, implicariam quase que em estabelecer um Código de Processo Civil dentro da lei. Acho que, na regulamentação, o Executivo pode melhor definir esses parâmetros, né? Mas acho útil que se tenha uma autoridade com um colegiado, com participação de atletas, clubes e treinadores, acompanhando todo esse processo, e isso será muito útil, no meu entendimento, né? Bom, então a gente trabalha com os princípios gerais, com posterior regulamentação. Gestão temerária. Gestão temerária, eu acho que nunca foi tão importante deixar muito claro o que significa gestão temerária. Já estava na lei, mas de forma muito genérica, a gente procura tipificar as condutas adversas que significariam uma gestão temerária, né? Evidente, daí tem princípios muito básicos aqui, muito claros, né? Eu apenas sinalizei com uma sentença muito sintética, mas no texto minudencia-se. Desvio de finalidade na gestão, risco excessivo ou desnecessário, medidas em proveito próprio, colocar o patrimônio do clube em risco, vantagens pessoais ou familiares indevidas, nepotismo na celebração de contratos, uma quarentena dos gestores ao deixar a direção dos clubes, para não se empregar logo numa instituição que prestava serviço ao clube, né? Quando houver cerceamento ao direito de informação aos sócios, também isso pode significar uma gestão temerária. Se não produzir se produzir um déficit acima do que foi a sua arrecadação no ano anterior, é evidente um excesso. Aqui tem que calibrar para saber
até que ponto pode ser eficaz, mas como princípio eu mantive. Então, aqui tem um fortalecimento do conteúdo da gestão temerária. E, finalmente, vamos lá. Isso aqui é produto das milhares de discussões que nós tivemos, né? Quero lembrar apenas o seguinte: futebol, qualquer um, por mais letrado, por menos informado, entra na discussão como se fosse um PhD. E a gente tem que ouvir, porque é o tema mais próximo de qualquer brasileiro, de qualquer idade aqui para nós. Então vamos lá. Eu acolhi várias sugestões, isso aqui é produto de debates, etc., para entrar em campo e a gente discutir. Direito de arena para árbitros. É uma luta antiga dos árbitros, é absolutamente justo, faz parte do espetáculo. Juridicamente eu examinei, eu acho absolutamente justo. Fixei esse parâmetro com uma equação que nós lá delineamos, juntando 22 para cada lado, etc., e o árbitro 1, mas tem os outros, etc. Isso aqui vai permitir um plus. Não será essa coisa toda, mas melhorará a remuneração do árbitro, que hoje é muito pouca. R$ 2.500, R$ 3.000 numa partida principal. E os árbitros têm que se profissionalizarem cada vez mais. Essa é uma outra demanda dos árbitros também, por uma questão operacional. Eles sugerem que a escalação de árbitros se dê por sorteio ou audiência pública, que eu acho que tem que ser com transmissão ao vivo, com absoluta transparência, seguindo os critérios técnicos. Bom, essa é uma questão importantíssima, que foi muito pontuada, né? Hoje a gente sabe que só se pode, na verdade, assumir um contrato de vínculo desportivo com 16 anos. Com 14 anos, o clube pode ter aquele preliminar de formação. Agora, a formação, em vários outros países, começa aos 8 anos. Eu estou aqui apontando uma ideia de 12 anos, talvez seja ainda curta, talvez tenha que diminuir isso. Isso é um debate que nós tivemos aqui, nós precisamos desmistificar esse tema, porque não será dado o direito a qualquer clube. O clube tem uma série de rigores, de exigências que têm que ser cumpridos para poder fazer jus a essa prerrogativa. O fato é que há uma evasão gigantesca de jovens ainda iniciando a revelação dos seus talentos para outros países. Por quê? Porque a lei brasileira ela não compreende essa realidade. É uma realidade. A regra jurídica tem que se impor a uma realidade, procurando ser justa, adequada, e me parece absolutamente razoável que se provoque essa discussão, e eu sugeri isso no relatório. Acho que os atletas têm que ter representação nos conselhos técnicos das entidades de administração. O problema do agenciamento desportivo, como se sabe, já tem uma perspectiva apontada pela própria FIFA para se extinguir, mas a gente tem que limitar uma série de movimentos que provocam gastos, às vezes, pelo atleta e pelo clube, nos agenciamentos desportivos. Esse ajuste limite mínimo da cláusula compensatória é um tema que foi muito trazido pelos clubes, porque é uma forma de combater uma postura, muitas das vezes, que é prejudicial ao clube, provocada por atletas que foram contratados por muito tempo e não performaram, e o clube quer movimentar o seu quadro, então colocamos isso. Nós melhoramos a disciplina, esclarecemos melhor como é que os recursos administrados pela CBC destinados à formação de atletas olímpicos e paralímpicos, é uma, inclusive, sugestão que eles apresentaram, foi amplamente debatido na Câmara dos Deputados como um ajuste técnico, precisava fazer essa correção. Bom, esse princípio de gestão temerária a gente abrange para todas as entidades do Sistema Nacional do Desporto, e aí não estamos falando apenas do futebol, de todas as outras modalidades. O ato trabalhista, inspirado inclusive pela experiência do ministro Caputo, que vem trabalhando muito nesse campo, a gente sabe que ele está limitado a alguns tribunais, ainda é precário. Eu não tenho dúvida que instituir uma regra apontando, estimulando os tribunais a utilizarem melhor os regimes centralizados de execução das dívidas será uma boa para os atletas e para os clubes. Nós estamos colocando um dispositivo nessa perspectiva. Nós estamos sugerindo novos critérios para o colégio eleitoral nas eleições das federações estaduais de futebol. E aí nós estamos
sugerindo algo inovador, como também uma ampliação do colégio eleitoral na eleição da CBF, para pelo menos mais uma divisão. Estamos sugerindo a prorrogação da vigência da lei de incentivo ao esporte, que foi proposta pelo deputado Leite, que aqui está, e outros deputados também sugeriram. Não chega a ser meu primo, mas estamos chegando lá, né? E, finalmente, acolhendo uma sugestão da deputada Mara, com quem discuti muito essa proposta, eu já estava com isso na cabeça, a melhoria, quer dizer, a implantação de uma regra sobre o seguro atleta. Eu intitulo o seguro Laís de Souza, foi aquela nossa atleta que sofreu um acidente e culminou numa deficiência permanente, e quando foi se perceber, não tinha nenhum seguro praticamente, em função daquela estada dela no certame internacional. Então, em competições oficiais, tem que ter um seguro para o atleta, né? Eu acho que encerramos por aí. Perfeito. Eu espero ter, assim, muito genericamente, passado as linhas mestras do nosso relatório. O relatório, ele está aqui. Podia passar para os deputados? Depois também estará disponibilizado. É um relatório preliminar. Enfim, eu acho que isso aí avança. Finalmente, só para concluir, veja bem, a espinha dorsal consiste em sair do atoleiro de forma transparente e, ao mesmo tempo, impor aos beneficiários dessa medida uma série de providências que, se respeitadas, vão evitar no futuro que novos atoleiros surjam. Então, esse é o diferencial de todas as matérias que já foram debatidas nessa casa, em termos pretéritos, quando se enfrentou o drama do futebol. O futebol está na nossa alma, é algo indispensável à população brasileira, como um elemento das nossas vidas, dos nossos corações, das nossas consciências, das nossas paixões. E o relatório, em síntese, é uma certa mesclagem entre o que era a Lei de Responsabilidade do Esporte e a MP. Então, eu estou otimista em apresentar essa proposta, que é estruturante em muitos aspectos em benefício do futebol brasileiro. São esses os pontos preliminares